Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para falar sobre a missa. Você sabia que tem momentos na missa que o padre faz orações em silêncio, que a assembleia não ouve, muitas vezes não vê, mas que são orações muito importantes, fundamentais dentro do rito da missa. São 9 momentos dessas orações e eu vou trazê-las aqui nesse vídeo de hoje para que você conheça, saiba como é essa oração, veja a beleza delas e como o nosso rito da missa se enriquece com essas orações, embora elas sejam feitas em silêncio, que o sacerdote faz em silêncio durante a missa. Mas antes de falar desses 9 momentos de oração silenciosa do sacerdote dentro da missa, eu convido você que passa por esse canal, assiste meus vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreva nele, não custa nada, é rápido e você vai estar ajudando esse canal a crescer. E também convido você a partilhar esse canal com os seus contatos, a divulgá-lo, porque eu sempre trago aqui informações e formação da nossa igreja, sempre em consonância com as orientações dos cânones da igreja. Vamos então para o nosso vídeo com os 9 momentos de oração do sacerdote dentro da missa. Essas orações silenciosas, elas estão concentradas dentro do rito eucarístico ou da liturgia eucarística e dentro do rito da comunhão. São esses 2 grandes momentos da missa que contém esses 9 momentos ou 9 orações que são feitas em silêncio. Vamos começar pela primeira oração em silêncio, que é no momento da preparação para as oferendas. Essa oração está lá no Missal Romano, no número 19. O sacerdote de pé, ele toma a patena com o pão, ele eleva um pouco a patena. Você que está na assembleia, quando você vê o sacerdote que está presidindo a missa elevar a patena com o pão, naquele momento ele está rezando em silêncio uma oração muito importante, que é a seguinte: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Naquele momento que ele eleva a patena com o pão a ser consagrado, ele faz em silêncio essa oração. E a assembleia nem percebe. Porém, se não houver canto, essa oração pode ser feita em voz alta. Aí então a assembleia ouve e vai responder. Se o padre fizer essa oração em voz alta, a assembleia vai responder: Bendito seja Deus para sempre. Como dificilmente é feita em voz alta, porque quase todas as missas têm canto, eu penso que a maioria das comunidades tem canto nesse momento, então a assembleia quase não ouve essa belíssima oração. E ela vai se repetir depois com o cálice. Então, ao segundo momento, em seguida o padre pega o cálice, coloca nele um pouquinho, coloca o vinho, né? Em seguida ele vai colocar uma gotinha de água. E naquele momento em que ele está colocando aquela gotinha de água junto com o vinho, ele também faz uma oração em silêncio que a assembleia não ouve. Ela está lá no número 20 do Missal Romano. Naquele momento, enquanto ele coloca a gotinha de água junto com o vinho, ele está rezando: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Veja que oração linda essa. E ela é feita, então, nesse momento em que o padre coloca um pouquinho de água junto com o vinho.
Depois nós temos um terceiro momento, que é o momento em que ele toma o cálice, como ele fez com a patena, eleva um pouco sobre o altar, e naquele momento, enquanto ele eleva um pouco sobre o altar, que está cantando o canto de comunhão, ele vai repetir uma oração parecida com aquela em que se foi feito na hora que elevou a patena. Está lá no número 21 do Missal Romano. Com o cálice um pouco elevado, enquanto a Assembleia canta o canto de comunhão, o canto de comunhão não, o canto de ofertório, ele está rezando: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar vinho de salvação. É uma oração muito parecida com aquela do pão, só que troca agora, em vez de dizer pão, fruto da terra e do trabalho humano, ele vai dizer fruto da videira e do trabalho humano, que vos apresentamos para se tornar vinho de salvação. Depois desse momento, aí então vem um outro momento de oração, lá no número 22 do Missal Romano. O sacerdote vai inclinar um pouco e vai rezar em silêncio. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. E seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. É uma oração de profunda humildade, mostrando aí um coração contrito, um coração humilde e que se oferece aquele sacrifício. Depois nós temos um outro momento de oração em silêncio, que a Assembleia não ouve. Esse já é o quinto momento de oração. O sacerdote de pé ao lado do altar, isso na hora da purificação das mãos, lá no número 24 do Missal Romano, enquanto ele purifica as mãos, que o coroinha, o acólito traz, o lavabo, a bacia com a jarra de água, enquanto se joga a água e lavando as mãos, purificando as mãos, ele vai dizer: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. É uma oração de purificação, é também uma oração de humildade. Depois, passamos para o rito da comunhão, quando vem também mais outros momentos de oração em silêncio. Então, durante o rito da comunhão, logo após o abraço da paz e durante o cordeiro, o número 130 do Missal Romano, nós vamos encontrar ali a sexta oração em silêncio, oração silenciosa. O sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e coloca um pedacinho no cálice. Então, naquele momento em que o sacerdote está partindo o pão e colocando um fragmento da Eucaristia no cálice, ele está fazendo uma oração em silêncio naquele momento, que a Assembleia também não percebe muitas vezes, não vê, só quem está muito atento que percebe. E nesse momento, a oração que o sacerdote faz é: esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Outra oração belíssima, feita em silêncio. E enquanto isso, a Assembleia está cantando ou rezando o cordeiro, por isso que ela não ouve essa oração que o sacerdote faz em silêncio. E após o cordeiro, tem o sétimo momento de oração em silêncio do sacerdote. O sacerdote de mãos unidas, ele reza: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Outra oração muito bonita, que é feita um pouquinho antes do sacerdote comungar. Ele é o primeiro que comunga, depois comungam os mestres e depois a Assembleia. Então, um pouquinho antes de comungar, ele faz em silêncio essa oração.
Ainda antes de comungar, após apresentar o cordeiro, ele, lá no número 134 do missal romano, o sacerdote voltado para o altar, ele vai também rezar em silêncio antes de comungar do corpo e do sangue de Cristo. Ele pode fazer essa oração separadamente, no momento em que ele comunga do pão, no momento que ele do corpo, do momento que ele comunga do sangue, ou pode comungar do corpo e do sangue e fazer as duas orações juntas. Se ele fizer separada, a hora que ele comunga o corpo de Cristo, ele vai dizer que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. E depois ele toma o cálice, bebe do cálice e diz que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Ou pode fazer uma vez só, que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Então, enquanto ele está comungando, aquela anterior é um pouco antes da comunhão, e essa agora, enquanto ele está comungando, ele faz essa oração. É uma oração muito bonita que você também pode fazer em silêncio. Quando você for, após a sua comunhão, você também pode fazer que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Essa oração, embora seja o sacerdote que faz ali, nada impede que você, após receber a comunhão, mesmo não sendo sacerdote, você faça também. Acabou de receber a comunhão, pode rezar em silêncio no seu coração, que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E após a comunhão, tem o último momento de oração em silêncio. No momento, durante a purificação, terminou a comunhão, o padre está purificando o cálice, e naquele momento da purificação do cálice, ele vai dizer: fazei, Senhor, que conservemos um coração puro, o que a nossa boca recebeu, e que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Então, durante a purificação do cálice, da patena, se você observar, o sacerdote está rezando naquele momento, e ele está rezando essa oração. Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro que a nossa boca recebeu, e que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Também é outra oração que, se você decorar, você pode, na hora que você chegar lá no banco, após ter recebido a comunhão, a sua oração ali de joelho, você pode dizer essa oração também, não é proibido você fazer em silêncio. Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro que a nossa boca recebeu, e que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Além desses 9 momentos de oração silenciosa do sacerdote que preside a missa, tem mais outros 2 momentos que também são de orações silenciosas, mas que não tem uma fórmula pronta. Quais são esses 2 momentos? O momento do oremos, da oração do dia, e no momento do oremos, da oração pós-comunhão, quando o sacerdote diz: oremos, que a Assembleia se levanta, tem um breve espaço de silêncio. Naquele momento, o sacerdote faz uma breve oração espontânea. Se for a oração do dia, a primeira oração ou da coleta, além dessa oração breve, ele pode também trazer na memória intenção ou intenções. E após a oração oremos no pós-comunhão, ele pode também fazer uma breve oração que não tem uma fórmula pronta, que não tem uma fórmula no missal romano pronta, e que o sacerdote pode fazer espontaneamente do silêncio do seu coração. Então, esses são os 9 momentos de orações silenciosas que acontecem durante a missa, que o sacerdote que preside a celebração faz. Se você gostou, deixa aí seu joinha. Deixe também comentários, sugestões de tema para esse canal. São muito bem-vindas as sugestões de tema, porque às vezes eu já trabalhei tantos temas aqui e às vezes falta até ideias. O que eu vou trabalhar de tema para as pessoas? Então, algo que você não viu ainda, que você tem curiosidade, mas dê uma olhadinha antes na playlist se eu já não trabalhei esse tema que você está sugerindo, porque é muito comum as pessoas sugerirem temas que eu já trabalhei aqui nesse canal, que eu já abordei, e às vezes até mais de uma vez. Às vezes por descuido, a pessoa não sabe
pesquisar no canal. Então, se você não sabe, vai lá na playlist, está tudo por temas, os vídeos, e aí fica mais fácil de você saber os temas que já foram trabalhados. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.